Tentando minimizar em termos de espetáculo a pobreza provocada pelo facto de estarem apenas 12 concorrentes em prova, o Sport Clube do Porto permitiu 5 subidas de treino disputadas no sábado e uma livre no domingo antes das 2 de prova. Por este motivo, ou porque a rampa do Caramulo só por si é suficientemente motivadora, a verdade é que o público compareceu em número elevado, principalmente no domingo, criando até vários problemas à organização e fazendo sentir a falta de uma instalação sonora ao longo do percurso. Em termos competitivos, as subidas de treinos foram pouco importantes, pois, como se sabe, mesmo quando são somente as 2 habituais, os pilotos têm tendência para poupar o material e não subir nas condições de corrida, pois um acidente ou uma avaria podem deitar tudo a perder e, afinal, as subidas de treino não têm qualquer influência na classificação, servindo apenas para acertar os carros. Apesar de tudo, o tempo conseguido por Jorge Petis em BMW M3, o único a subir no segundo 29, deixava antever uma luta renhida com o Ford RS 500 de António Rodrigues. Foi de facto o que aconteceu logo na primeira subida de prova. Rodrigues registrou o crono de 1 minuto 28 segundos e 209 milésimos, utilizando pneus novos, o que não acontecera nos treinos, e provando que tinha efetuado um bom trabalho de afinação de suspensões. Estava batido pela primeira vez o recorde da rampa, até aqui na posse de Nia Amorim. Por seu lado, Jorge Petis apresentou-se no Caramulo como que em pico de forma, quer sua, quer do BMW M3, depois de, nas últimas provas, se ter já aproximado dos carros mais potentes. Na primeira subida, Petis foi cronometrado no tempo de 1 minuto 28 segundos e 391 milésimos, 182 milésimos de segundo mais lento do que António Rodrigues e deixando, portanto, em aberto a decisão da vitória. O terceiro mais rápido nesta primeira subida de prova foi Manuel Fernandes, no já pouco competitivo BMW 635 CSI. Apesar das limitações do carro, Manuel Fernandes guiou de forma espetacular e conseguiu impor-se ao Ford Sierra RS 500 de Christian Melville por 8 décimos de segundo nesta primeira subida. Christian Melville, que vemos aqui a arrancar, correu no Caramulo pela primeira vez, não conhecia o percurso, falhou uma passagem de caixa no gancho já perto do final e quedou-se pelo quarto tempo com 1 minuto 32 segundos e 867 milésimos. Nesta primeira subida de prova ficou resolvida a luta pela vitória no grupo de produção, uma guerra que esta época se resume a um duelo em família entre Fernando Pérez e seu tio José Pérez, ambos em Ford Sierra Cosworth. Fernando Pérez, que fora o mais rápido nos treinos, partiu o turbocompressor do seu carro já perto da meta e acabou por averbar uma marca modesta. Depois, foi a luta contra o tempo, tentando substituir o turbo, tarefa que não pôde ser completada em tempo útil, apesar da boa vontade demonstrada pela organização, permitindo ao piloto partir em último lugar. Simplesmente só 12 carros em prova dão uma margem de pouco mais de 10 minutos e mesmo contando com o intervalo entre a chegada dos carros e a nova partida, o tempo disponível esteve longe dos 45 minutos necessários para a reparação. Sem oposição, José Pérez foi claramente o mais rápido do agrupamento na primeira subida. Ainda no agrupamento de produção, de destacar a estreia do BMW M3 de Rui Costa, o campeão nacional de iniciados em ralis, que agora passou a disputar a velocidade no escalão maior. O carro apresentou-se, no entanto, praticamente de série e só agora o piloto vai iniciar a sua preparação, pelo que a sua performance não permite uma avaliação precisa das possibilidades do carro e do piloto.
Imagem já da segunda subida de prova, com António Rodrigues a subir a pressão do turbo e a baixar a sua marca para 1 minuto 28 segundos e 177 milésimos, o que lhe garantia a vitória, tanto mais que, com o passar do tempo, o asfalto aquecia e oferecia menos aderência, sendo difícil baixar os cronos. Uma vitória que veio recolocar António Rodrigues no comboio do título, embora ainda em carruagem de segunda. Esta vitória veio numa boa altura do campeonato. Realmente o recorde para mim também tem bastante significado, dado que a maior parte dos pilotos se queixou que a pista estava mais lenta do que o ano passado. Portanto, estou satisfeito e penso que isto pode lançar um pouco o campeonato, embora o Nia Morim leve uma larga vantagem. De qualquer modo, o carro está melhor do que no ano passado. Sim, o carro neste momento realmente estava em muito boas condições. Ontem fez-se um bom trabalho durante os treinos, no que respeita à afinação de suspensão, e o carro hoje portou-se impecável. Impecável esteve também Jorge Petis. Um mau arranque impediu de baixar também o seu tempo. Petis subiu em 1 minuto 28 segundos e 595 milésimos, piorando ligeiramente em relação à primeira tentativa, mas averdando mesmo assim uma marca digna de nota, atendendo a que rodou no mesmo segundo de António Rodrigues e o seu carro é bem menos potente. Quanto a Christian Melville, no Sierra RS 500, conseguiu melhorar bastante nesta segunda subida e bater Manuel Fernandes, conquistando a terceira posição da geral com o tempo de 1 minuto, 30 segundos e 696 milésimos. Manuel Fernandes foi, portanto, quarto, voltou a subir no segundo 32, mais exatamente em 1 minuto 32 segundos e 91 milésimos, impotente para lutar com o Sierra de Melville e ao mesmo tempo pouco preocupado com o quinto classificado, José Pérez. Este último fez um mau tempo na segunda subida, por lhe terem sido mostradas bandeiras amarelas. Mesmo assim, o crono da primeira subida permitiu-lhe vencer o grupo de produção e não chegou a repetir a segunda tentativa a que tinha direito. Estou satisfeito, não muito, porque o meu sobrinho não teve hipótese de disputar a última subida. Por outro lado, fui prejudicado na segunda subida porque me deram as bandeiras amarelas, tal como muitos outros concorrentes, e depois no final a direção autorizou todos aqueles que quisessem fazer a segunda subida. Por azar, os outros concorrentes desistiram todos e eu também não iria fazer só a segunda subida sozinho, com o público já a descer, e depois os nossos carros não fazem grande barulho, mas andam bastante depressa, o que por um lado iria tornar essa subida bastante perigosa. Portanto, também prescindi. Enfim, estou satisfeito, não totalmente, mas quase. Considerou fácil demais? Não, fácil não, porque a primeira subida foi bem disputada, simplesmente faltou o final, não é? Que era essa segunda subida. Em termos de campeonato? Em termos de campeonato, ocorreu bem. Esta vitória faz-me jeito na medida em que não tinha ganho nenhuma rampa. As bandeiras amarelas foram mostradas a José Pérez depois deste violento acidente. Foi José Pinto, um ex-iniciado, que no Caramulo estava a fazer uma prova espetacular. Segundo o piloto, o público mal colocado obrigou a alargar a trajetória e depois não conseguiu dominar o carro, saindo da estrada. Um público que, de certo modo, salvou esta sexta prova do Campeonato Nacional, disputada por apenas 12 concorrentes, mas que, como referimos, causou grandes problemas à organização, que de resto esteve bem. Felizmente, José Pinto pôde regressar são e salvo, tendo para recordar apenas um grande susto.